Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós teremos um aulão da prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E o assunto desse vídeo aqui é bem importante, matemática básica. Pois é, não basta apenas você saber os conceitos, os conteúdos de astronomia e de astronáutica. Muitas vezes você vai se deparar com questões em que é necessário que você execute algumas contas, alguns cálculos. E é com base nisso que a gente vai resolver alguns exercícios aqui, bem tranquilos, tá legal? Com matemática bem básica, justamente para você entender o passo a passo das contas, beleza? Então, aqui não tem muita teoria, a gente vai entender como que faz as contas, como que faz os cálculos por meio da resolução das questões da prova da OBA, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão da OBA 2018 do nível 3. Tudo no universo se move e gira ao redor de si e de algo. A velocidade v, distância sobre tempo, da Terra ao redor do Sol é de aproximadamente 108 mil km por hora, e a da Lua ao redor da Terra é de 3.600 km por hora. Pergunta 5a. Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Lua? Bom, veja só, a questão falou para você qual que é a velocidade da Terra, 108 mil km por hora, e qual que é a velocidade da Lua, 3.600 km por hora. Bom, pensa comigo. Bom, 6 é maior do que 2, certo? E 6 ele é 3 vezes o 2. Por quê? Porque se eu pegar o 6 e dividir por 2, vai dar 3. Então essa é a ideia que a gente vai usar aqui. Como assim? A gente vai pegar a velocidade da Terra, 108 mil km por hora, dividir pela velocidade da Lua, 3.600 km por hora, e fazer essa conta para ver quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Lua. Bom, quando a gente tem divisão, certo? Quando a gente tem divisão, a gente pode fazer algumas simplificações dessa conta aí. Por quê? Ao invés de fazer 108 mil divididos por 3.600 direto, você pode cortar um zero em cima com um zero embaixo das unidades. A mesma coisa você pode fazer com das dezenas também, certo? Você cortou dois zeros em cima e dois zeros embaixo. O valor da fração se mantém, ok? Então o que a gente tem aqui é 1080 divididos por 36. Bom, você pode até usar o método da chave, né, fazer a divisão no braço, mas eu quero que você pense comigo no seguinte, que você pode simplificar ainda mais essa fração. Como assim? 1080 é par, certo? E 36 é par também. Bom, se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, o valor da fração vai continuar o mesmo. Metade de 1080 é 540 e metade de 36 é 18. Em cima é par, embaixo é par também. Dá para fazer isso de novo, né? Metade de 540 é 270 e metade de 18 é 9. Mas por enquanto eu vou parar por aqui para a gente já fazer a conta na chave, tá legal? 540 dividido por 18. 54 divididos por 18, bom, vamos pensar. 18 vezes 1 é 18, 18 vezes 2 vai dar 36, daí 36 mais 18, bom, vai dar 54. Então 18 vezes 3 dá 54. Então temos 3 ali. E tem aquele zero sobrando, que a gente coloca ali na resposta também. Né? Se você quiser confirmar, 30 vezes 18 vai dar sim 540. Então 30 é a nossa resposta. O resultado dessa divisão que a gente fez é 30. A Terra é 30 vezes mais rápida do que a Lua. Qual é a distância em quilômetros percorrida pela Terra num dia? Muito bem, a questão falou para você que a velocidade da Terra é de 108 mil quilômetros por hora. Isso quer dizer que em uma hora, em um período de uma hora, a Terra percorre uma distância de 108 mil quilômetros. Agora pensa comigo, um dia ele tem quantas horas? Tem 24 horas. E a Terra não para em nenhum momento, então ela percorre 108 mil quilômetros a cada hora o tempo todo. Então é só a gente pegar o 24, que é o número de horas, multiplicar por 108 mil quilômetros por hora, que é a velocidade da Terra, que a gente vai saber exatamente qual foi a distância percorrida pela Terra ao longo de um dia. Nesse caso aqui, como a gente tem um número muito grande que está multiplicando, que é o 108 mil, eu vou ignorar aqueles zeros e só considerá-los depois. Eu vou fazer então 24 vezes 108, tá legal? E os zeros eu penso depois. Vamos lá. 108 vezes 24, quanto que dá isso? 4 vezes 8 vai dar 32, então vai 3 em cima. 4 vezes 0 dá 0, com 3 fica 3. 4 vezes 1 dá 4. Aqui vai de pessoa para pessoa, tá legal? Mas eu costumo colocar um zero ali embaixo das unidades, tá? Porque agora eu vou pegar o segundo número ali do 24, o segundo algarismo da direita para a esquerda. No caso, o algarismo das dezenas.
2 vezes 8 dá 16, então vai 1 em cima. 2 vezes 0 é 0, com 1 fica 1. E 2 vezes 1 é 2. Agora é só somar todo mundo, começando pelas unidades sempre. 2 mais 0 dá 2, 3 mais 6 dá 9, 4 mais 1 dá 5 e 2 fica ali também aparecendo. 2.592. Beleza. Essa é a resposta da questão? Não. Essa é a resposta da multiplicação, 24 vezes 108, certo? Que é 2.592. E lembra daqueles 3 zeros que a gente deixou para fazer depois? Pois então, aqui estão eles de volta. Então a gente ignora eles, os números zero da unidade, da dezena e da centena, já que tem muito zero, faz a conta com os números que realmente importam e coloca esses zeros depois, tá legal? Então a nossa resposta é justamente essa, 2.592.000 quilômetros. Essa é a distância em quilômetros percorrida pela Terra em um dia. Próxima questão da OBA 2017, também do nível 3. A distância média entre os centros da Terra e da Lua é de 384.000 quilômetros, e entre os centros da Terra e do Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. O diâmetro da Lua é de 3.500 quilômetros e o da Terra é de aproximadamente 12.800 quilômetros. A velocidade da Terra em torno do Sol é cerca de 108.000 km por hora e a velocidade da Estação Espacial Internacional em torno da Terra é de cerca de 27.000 km por hora. Observação: resultados sem contas não serão aceitos, então aí uma questão da prova. Item A. Quantas terras enfileiradas cabem entre os centros da Terra e da Lua? A questão falou pra gente que a distância média entre o centro da Terra e o centro da Lua é de 384.000 quilômetros, tá legal? E a questão também falou que o diâmetro da Terra, ou seja, o comprimento dela de uma ponta a outra, né, pensando que a gente está atravessando a Terra no meio, é de 12.800 quilômetros. E a questão quer saber quantas terras cabem nesse 384.000 quilômetros, que é a distância entre a Terra e a Lua. Então é só a gente fazer a conta de novo. 384.000 quilômetros, que é o total, divididos por pedaços de 12.800 quilômetros, e cada pedaço corresponde a uma terra que está sendo enfileirada. Tá legal? Então é só a gente fazer essa conta. Como você já deve ter percebido, a gente tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, dá para simplificar, e a nossa conta é 3.840 dividido por 128. Fica claro que esse é um número maior do que 10, por exemplo, né? 3.840 é bem maior do que 128, então esse número aí, essa divisão, vai ser bem maior que 1, tá legal? Como a gente tem um zero ali no finalzinho do 3.840, a gente vai ignorar ele e fazer a divisão pensando só nos números importantes, e de novo coloca o zero depois. Então veja o que vai acontecer. 128 vezes 2 dá quanto? Dá 260, 256, né? Então 128 vezes 3 vai dar mais do que 300, vai dar perto aí de 384. Então se você fizer a conta com cuidado, na realidade 384 divididos por 128 é exatamente 3. Tá legal? Então, isso que a gente circulou em laranja é 3. E tem aquele zero que a gente deixou para depois, né? Fica quanto então? 30. Quer dizer que cabem 30 terras enfileiradas entre os centros da Terra e da Lua. Item B. Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Estação Espacial Internacional? Vamos lá de novo, bem parecido com o item anterior, com a questão anterior. É só a gente pegar a velocidade da Terra, que é a maior, e dividir pela velocidade da Estação Espacial Internacional, que a questão já falou pra gente, 27.000 km por hora. Mais uma vez aqui você percebe que tem 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, e é uma divisão entre dois números, então você pode cortar esses 3 zeros sem maiores problemas, tá legal? E agora é só a gente fazer a conta, 108 divididos por 27. Bom, se fosse 25, 50, 75, 100, ia dar 4 e pouquinho, mas é 27. Então vamos lá, 27, 54, o dobro de 54 é 108. Então 108 divididos por 27 é exatamente 4. Então quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Estação Espacial Internacional? 4 vezes. E a questão está respondida. E para fecharmos aqui, temos essa questão que parece grande, parece complicada, do nível 3 da OBA 2014, mas que a gente também vai dar um jeito de resolver. Olha aí. Na astronomia, frequentemente precisamos medir a separação angular de dois astros ou o tamanho angular de um astro. Suponha que na figura abaixo L seja o diâmetro da Lua, isto é, 3.476 km, e R sua distância média à Terra, que é de 384.000 km. Com isso, o diâmetro angular compreendido pela Lua vista da Terra é d. Θ
né, aquele símbolo ali é θ, igual a L sobre R. Lembrando que L é o diâmetro da Lua e R é a distância entre a Terra e a Lua. Então, fazendo essa conta aí, ele pegou 3.476 km, dividiu por 384 mil km e chegou em 0,009 radianos. Continuando a leitura. Mas 1 radiano é cerca de 60 graus. Logo, o diâmetro angular da Lua vista da Terra é, em graus, de θ igual a 0,009 vezes 60 graus, que dá 0,54 graus. Então aí a questão está explicando para você como que faz para você transformar de radianos para graus, tá? É uma medida de ângulo. Tranquilo? Pergunta 6A. Recentemente, o astrônomo Dr. Marcelo Emílio, da Universidade de Ponta Grossa, no Paraná, e outros colegas mediram com grande precisão o diâmetro do Sol. Repetindo os cálculos acima, calcule o diâmetro angular do Sol visto da Terra em graus. Dados: diâmetro aproximado do Sol 1.400.000 km e distância média da Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Ok, essa questão aqui parece um pouco mais complexa do que a anterior, mas na realidade você não precisa saber muito sobre ângulo, sobre radianos, sobre graus, porque o que você precisa saber a questão já te explicou, tá legal? Então como que faz para você saber a distância angular, o diâmetro angular? Não precisa saber disso antes de olhar a questão, tá legal? A questão já explicou para você, é só usar aquela fórmula θ igual a L sobre R, lembrando que aquele θ ali nada mais é do que o diâmetro angular, que é justamente o que a questão perguntou, beleza? Então o que a gente vai pegar aqui? Vai pegar o exemplo e se basear nele, o exemplo que a questão nos deu. No exemplo, o que a questão fez? Ela pegou o diâmetro da Lua, certo? Que era o astro que estava sendo observado, e dividiu pela distância da Terra até a Lua. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, só que ao invés da Lua, a gente vai pensar no Sol. Então o L ali no caso vai ser o diâmetro do Sol e o R vai ser a distância entre a Terra e o Sol. Vamos colocar aqui para ver como que fica. Tá aí, 1.400.000 km é o diâmetro do Sol, o diâmetro aproximado, e a distância entre a Terra e o Sol está ali no denominador, 150 milhões de quilômetros. Bom, você já deve ter visto várias vezes nesse vídeo, então vamos fazer de novo a divisão aqui. Só que repara no seguinte, eu tenho 5 zeros em cima e 5 zeros embaixo que eu posso simplificar. Então a nossa divisão é 14 sobre 1.500. Só que aí tem um detalhe, veja, 14 dividido por 1.500 vai dar um número menor que 1, tá legal? Por quê? Porque 14 é menor que 1.500. Então a gente vai ter que pensar ali com cuidado no resultado dessa conta que vai ser com vírgula, tá? Vai ser 0, alguma coisa. Vamos fazer essa conta então aqui, tá? Lembrando que os dois números são pares, dava para você dividir, se você quisesse, por 2 em cima e embaixo, como a gente já simplificou anteriormente. Ia ficar 7 sobre 750, dava para fazer a conta do mesmo jeito, ia chegar na mesma resposta, tá legal? Vamos lá então, continuando aqui. Bom, 1.500, quantas vezes o 1.500 cabe em 14? Nenhuma. Então coloca 0 ali. Só que para continuar a conta, o que eu faço? Eu coloco 0, vírgula e coloco um 0 ali no número que eu estou dividindo. Então 14 virou 140. Vamos de novo. 1.500 cabe quantas vezes no 140? 0 ainda. Então eu coloco mais um 0, tanto na resposta ali, quanto no número agora, porque eu vou continuar a divisão. 1.500 cabe quantas vezes em 1.400? 0 também. Então eu coloco mais um 0 na resposta e aquele 1.400 eu transformo em 14.000, tá legal? Agora sim, 1.500 cabe quantas vezes em 14.000? Bom, aí a gente tem que pensar. 1.500, 3.000, 4.500, 6.000, 7.500, 9, 10.500, 12, 13.500. Opa, 9 vezes, certo? 9 vezes 1.500 dá 13.500 que cabe no 14.000. Fazendo a subtração, 14.000 menos 13.500 dá 500. Se você quiser continuar essa conta, você coloca mais um zero ali. Aquele 500 vira 5.000. E a pergunta procede. Quantas vezes o 1.500 cabe no 5.000? 1.500, 3.000, 4.500? 3 vezes, certo? 3 vezes e sobra 500 ali de resto, mas a gente não precisa continuar essa conta aqui. Veja, a gente achou a resposta? Ainda não, muito cuidado. Por quê? O valor 0,0093 é o quê? É o diâmetro angular do Sol. Muito bem, mas é o diâmetro angular do Sol em radianos, tá? Olha ali no exemplo de novo que a questão nos deu, tá? O que está circulado ali. A resposta dessa divisão é um valor em radianos. Só que se você olhar com atenção a pergunta não quer saber em radianos, ela quer saber em graus. E como que a gente faz para transformar o radianos em graus?
Pelo próprio exemplo da questão, você pega o valor que você tem em radianos e multiplica por 60. E é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, aqui então a gente vai pegar a multiplicação e agora uma dica. A gente está pegando um número que tem 4 casas depois da vírgula por um número que não tem nenhuma casa depois da vírgula, certo? O resultado disso aí vai ser o quê? Vai ser um número com 4 casas depois da vírgula. Por quê? Vamos fazer o seguinte, vamos ignorar os zeros de novo e fazer a conta aqui o que interessa. 93 vezes 60, tá legal? Depois a gente pensa nos zeros. Quanto que vai dar essa conta? Se você fizer essa conta com cuidado, tá legal? 93 vezes 60 vai dar exatamente 5.580. É só você fazer a conta ali, 93 vezes 60, montar a conta sem medo de ser feliz e vai dar 5.580. Então, esse 5.580 é o valor que você vai colocar na resposta. Mas calma aí, lembra daquele 0,0000? Pois então, tem 4 casas depois da vírgula, né? E a gente tem 4 casas na nossa multiplicação aqui. O 5.580 tem 4 algarismos. Então, a nossa resposta é quanto? É 0,5580. Lembra que eu falei que a resposta da multiplicação ia ser um número com 4 casas depois da vírgula? Pois então, a gente esqueceu as vírgulas, esqueceu os zeros, fez a multiplicação ali, 93 vezes 60, deu 5.580 e a partir da direita a gente foi escrevendo isso aí, deu 5.580, tá legal? Ainda deu um número menor que 1, deu 0,558. Isso é o que? É o nosso diâmetro angular do Sol em graus, que é justamente o que a questão perguntou. Na resposta eu coloquei 0,558, eu suprimi aquele último zero porque ele não precisa aparecer, tá legal? Se você colocasse não estaria errado nem um pouco, tá legal? Mas a resposta dessa questão é 0,558 graus. Item B. Suponha que você, futuro astronauta ou o astronauta brasileiro Marcos Pontes, pouse em Mercúrio, o qual está a aproximadamente 60 milhões de quilômetros do Sol. Qual será o tamanho angular em graus com que verão o Sol? Já sabe, é só repetir o modelo dos cálculos anteriores. Bom, vamos de novo olhar o exemplo da nossa questão, né? O L sobre R ali da fórmula. O que ele fez para calcular o diâmetro angular? Ele pegou o diâmetro do astro que ele estava analisando, no caso do exemplo era a Lua, no nosso exemplo aqui, no nosso caso, vai ser o Sol, e dividiu pela distância da Terra até a Lua, que a gente fez no item A, que foi da Terra até o Sol. Nesse caso aqui, a gente tem que imaginar que a gente está observando em cima de Mercúrio. Então a gente está lá no planeta Mercúrio, que está a 60 milhões de quilômetros do Sol, observando o Sol. O Sol ele vai parecer maior, concorda? Afinal de contas, Mercúrio está muito mais próximo do Sol do que a Terra está próxima do Sol. Tá legal? Então o diâmetro angular, o tamanho aparente do Sol, vai ser maior. Então fica atento quanto a isso. Se o resultado do item anterior deu 0,558, o resultado desse item aqui tem que ser um número maior. Então vamos lá. Usando a fórmula, o que a gente tem? O diâmetro do astro que a gente está analisando, que é o Sol, 1.400.000 quilômetros, divididos pelo R. E o R é a distância da observação, no caso Mercúrio, até o Sol, que é de 60 milhões de quilômetros. Simplifica 5 zeros em cima e 5 zeros embaixo e fica 14 sobre 600. Mais uma vez, se você quiser, você pode simplificar isso aí. 7 sobre 300, tá legal? Divide por cima em 2, divide por baixo em 2. Tranquilo? Mas eu vou pegar a divisão aqui 14 por 600 mesmo. Vamos de novo. 600 cabe quantas vezes no 14? Zero, né? Não cabe nenhuma vez. Agora, para continuar a conta, eu coloco uma vírgula e coloco um zero ali no 14. Então, 14 vira 140. De novo, quantas vezes o 600 cabe no 140? Zero. Então eu coloco um zero na resposta e mais um zero naquele 140 que agora virou 1400. Vamos de novo à pergunta. Quantas vezes o 600 cabe no 1400? Bom, 600, 1200, duas vezes, né? Então eu coloco ali 2. 600 vezes 2, 1200 e fazendo essa diferença aí dá 200. Para continuar a nossa conta, coloca um zero ali e faz a mesma pergunta. Quantas vezes o 600 cabe em 2000? Bom, 600, 1200, 1800... 3 vezes e dá 1.800 e aí você pode continuar a conta se você quiser. Então 0,023 é a nossa resposta em radianos. Só que mais uma vez o que a questão quer saber é o tamanho angular em graus. Então a gente vai pegar em radianos, que é a nossa resposta que a gente acabou de achar, e multiplicar por 60 para fazer a conversão de radianos para graus. Vamos de novo. 23 vezes 60 vai dar 1.380. Só que veja o seguinte, nessa multiplicação 0,023
vezes 60, o que a gente tem? A gente tem um número de 3 casas depois da vírgula. Então a nossa resposta dessa conta aí vai ter 3 casas depois da vírgula. 23 vezes 60, você faz a conta da 1380. Só que esse 1380, ele tem que ter 3 casas depois da vírgula. Então é 1,380. Tranquilo? Essa é a nossa resposta. 1,38 graus. Esse é o tamanho angular em graus do Sol se você estiver observando o Sol a partir de Mercúrio. Item C. Quantas vezes maior você veria o diâmetro angular do Sol se estivesse em Mercúrio do que vemos na Terra? Só tem que fazer uma continha de dividir. Vamos pensar um pouco. Lembra daquele exemplo que eu falei? O 6 ele é 3 vezes maior do que o 2. Por quê? Porque se eu pegar o 6 e dividir por 2, vai dar 3. Bom, o diâmetro angular do Sol a partir de Mercúrio, ele é algumas vezes maior do que a partir da Terra. Por quê? Porque se eu pegar o diâmetro angular do Sol a partir de Mercúrio e dividir pelo diâmetro angular do Sol a partir da Terra, vai dar algum valor. Então é isso que a gente vai fazer. Lembra do item anterior que a gente calculou que o diâmetro angular, o tamanho angular do Sol a partir de Mercúrio era 1,38 graus? E lembra no item A que a gente também calculou que o diâmetro angular do Sol a partir da Terra era 0,558 graus? Pois então, a gente vai ter que fazer simplesmente a divisão. 1,380 dividido por 0,558. Beleza, e aí você me pergunta, como que eu faço uma divisão com um monte de número com vírgula? Né? Esse número feio aí, como é que eu faço a divisão no braço? Bom, a ideia aqui, quando você tem divisão de números com vírgula, é igualar o número de casas depois da vírgula, tá legal? Só que nesse caso em específico, a gente nem precisa se preocupar muito com isso. Por quê? Porque os dois números eles têm 3 casas depois da vírgula. Então, o que a gente faz a partir de agora? Como o número de casas depois da vírgula é igual, a gente só ignora a vírgula e faz a conta normalmente. Então a nossa conta agora é 1380 sobre 558. Os dois números são pares, então vamos tentar dividir eles. Metade de 1380, bom, metade de 1200 é 600, metade de 1300 é 650, metade de 1380 é 690, né? E ali embaixo, metade de 558. Bom, metade de 500 é 250, metade de 540 é 270, metade de 558 vai ser 279, tá legal? Faz essa conta com cuidado, com calma, beleza? Que você vai chegar nisso. Tá, mas ainda tá um número meio feio para você pegar e dividir, né? 690 dividido por 279. O 279 não é mais par. E o que a gente faz agora? Bom, dá para simplificar um pouco mais ainda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ver se os números, tanto o número de cima quanto o número de baixo, são divisíveis por 3. E como que eu faço isso? Tem um macete. Eu vou somar os algarismos do numerador. Então 6 mais 9 mais 0 dá 15. 15 é um número divisível por 3. Então se a soma dos algarismos do número é divisível por 3, quer dizer que o número em si é divisível por 3. Ou seja, o 690 é divisível por 3. Tá legal? Vamos fazer a mesma coisa ali no número de baixo. 2 mais 7 mais 9 vai dar 18. 18 também é divisível por 3. Né? Se você somar os algarismos ali, vai dar 18 e 18 é divisível por 3, logo 279 é divisível por 3 também. Então vamos dividir por 3 em cima e embaixo para simplificar essa fração feia aí. 690 divididos por 3. 600 divididos por 3 é 200 e 90 dividido por 3 é 30, então fica 230. E ali no 279, bom, 90 vezes 3 vai dar 270, mas é 279, então deve ser 93, tá? Faz essa conta com cuidado, se você quiser faz separado, o importante é não errar. Bom, aqui já começa a ficar meio feio, não dá para simplificar muita coisa, então vamos simplesmente dividir direto agora, tá legal? Quantas vezes cabe o 93 no 230? Bom, 93 é um pouco menos de 100, então 93 vezes 3 vai dar um pouco menos de 300. Mas um pouco menos de 300 ainda é maior que 230. Quer dizer que o 93 cabe duas vezes no 230. 93 vezes 2 vai dar 186. E agora a gente faz essa subtração aí. 230 menos 186 vai dar 44. Bom, para continuar agora, a gente bota uma vírgula e bota um zero ali. Então fica 440. Quantas vezes o 93 cabe no 440? Bom, se fosse 90, vamos imaginar que é 90. 90, 180, 270, 360, 450. Se fosse 5 vezes já passava, então deve ser 4, certo? Coloco ali 4. 4 vezes 93, se você fizer essa conta, vai dar quanto?
9, 18, 27, 36, 360, mais 3 vezes 4 que é 12, 372, tá legal? Então dá 372. 440 menos 372 vai dar 40 mais 28, que dá 68. Continuando, coloca um zero. Vamos fazer até aqui, tá? Só colocar duas casas depois da vírgula, já está mais do que o suficiente para continuar aqui. Quantas vezes o 93 cabe no 680? Vamos pensar de novo que é 9, né? Que é 90. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63... Cabe 7 vezes, né? 630. Só que é 93, então um número maior que 630. Então deve ser 7 vezes, tá? Inclusive, se você fizer essa conta aí, 93 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 630 mais 21, que dá 651. Então é isso mesmo. Daí você tem um resto, você pode até continuar essa divisão, mas por enquanto tá mais do que suficiente. Quer dizer que o diâmetro angular do Sol visto de Mercúrio é 2,47 vezes maior do que o diâmetro angular do Sol visto da Terra. E a questão está resolvida. Bem, espero que essas questões tenham te ajudado a entender como que faz a continha, como que faz a divisão, como que faz a multiplicação, como que simplifica, como que faz divisão com vírgula, como que faz multiplicação com vírgula, tá legal? Espero que isso te ajude nos seus estudos, espero que isso te ajude na hora da prova, e por hoje é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo e acompanhar o canal, um grande abraço e até a próxima!